Fala galera do 1111, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto importantíssimo, não só para o mês de setembro, mas para todos os dias de nossas vidas. Vamos falar sobre Setembro Amarelo. Certamente você já ouviu falar na campanha Setembro Amarelo. Você já ouviu falar também na depressão do Whindersson Nunes, no vacilo do Carlinhos Maia falando sobre depressão. Tudo isso nós vamos citar aqui hoje para que você esteja muito bem preparado, muito bem informado, para que possa ajudar pessoas a refletir sobre a vida e optar pela vida, tá bom? Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. É uma campanha que é em prol à vida, que fala sobre a vida, que discute sobre depressão e sobre o suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida. Com certeza você conhece este nome pela sigla CVV. Centro de Valorização da Vida. Também está nessa iniciativa o Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por iniciativa da International Association for Suicide Prevention. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema alertando a população sobre a importância de sua discussão. Com certeza você conhece pessoas que já tentaram o suicídio, que já conseguiram se suicidar, que passam por problemas graves de depressão. Este tema é um tema importante não só para o Brasil, como para o mundo todo. Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar locais públicos com a cor amarela. Por exemplo, em 2015, foram iluminados o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional, no Distrito Federal, o Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, entre outros. Segundo a Associação Catarinense de Psiquiatria, a cor da campanha, o amarelo, foi adotada por causa da história que a inspirou. Em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando o mundo afora. O carro era um Mustang 68, restaurado e pintado pelo próprio Mike. Os pais de Mike, Dale M. e Darlene M., iniciaram a campanha do Programa de Prevenção do Suicídio Fita Amarela, ou Yellow Ribbon, em inglês. Vamos falar agora sobre os mitos sobre o suicídio, segundo o psicólogo paulista Yuri Buzin. As pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. Esse é um pensamento falso, pois a pessoa pode sim estar passando por um período difícil de sua vida e estar solicitando ajuda. Toda e qualquer ameaça de suicídio deve ser levada a sério e em consideração. Quando aconteceu de um fã de Carlinhos Maia, um adolescente, procurá-lo, pedindo ajuda, algum apoio emocional, porque ele estava deprimido e pensando em suicídio, o retorno de Carlinhos Maia foi muito equivocado, dizendo: se mata aí, né? Se mata, se suicida aí, seu idiota. Né? Esse é o tipo de coisa que não deve ser considerado, não deve ser falado jamais. Entendeu? Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando, eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Se você é um guia, se você inspira outras pessoas, você deve inspirá-las positivamente, nunca negativamente. Com milhares, milhões de seguidores, a consideração
E a responsabilidade de tudo que se fala, de tudo que se faz, de tudo que se promove é muito maior, o peso é muito maior. Então é importante que a pessoa que é tão inspiradora, né, ela deve sim pensar exatamente no que ela vai dizer. Não por impulso e não porque ela acha que deve dizer isso ou aquilo, ela deve pensar que ela vai atingir centenas, milhões de pessoas. Então, o assunto é muito grave e nós temos sempre que levar em consideração o que dizer, para que nunca influenciemos ninguém negativamente e, principalmente, nunca influenciemos alguém para que essa pessoa ou essas pessoas que estão tendendo ao suicídio se matem. Outra frase polêmica: o suicídio acontece sem aviso? Mentira. Apesar de muitos pensarem ser um ato impulsivo, isso nem sempre é verdade. Muitas pessoas pensam em suicídio constantemente. Além disso, muitos suicidas comunicam seu sofrimento diariamente a outras pessoas que ou não se interessam, ou brincam, ou pensam que é só um tititi, um mimimi, ou pensam também e comentam que aquilo é só uma fase e não é. Portanto, nós temos que ficar atentos, sim, ao que as pessoas dizem e como elas se comportam. Outra frase difícil de acreditar e que muitas pessoas simplesmente ignoram é: o suicídio só acontece com os outros. Falso. O suicídio pode ocorrer com qualquer pessoa que esteja em um alto grau de sofrimento. Aqui vale lembrar que o sofrimento independe de dinheiro, classe social, idade, certo? O suicídio pode atingir qualquer pessoa. Aliás, uma das pessoas mais jovens do mundo a cometer suicídio tinha 6 anos de idade. Uma pessoa que tentou cometer suicídio uma vez não voltará a tentar. Esta é uma outra frase falsa. Na verdade, as tentativas de suicídio são um indicador de que o suicídio pode realmente acontecer. Vamos falar agora sobre suicídio e imprensa. Muitos acreditam que abordar suicídio na imprensa pode, de alguma forma, aumentar a incidência de casos. Entretanto, é preciso falar corretamente sobre o assunto, claramente, de modo a evitar que as informações inadequadas cheguem à população e aumentem o estigma relacionado aos transtornos mentais. Pensando nisso, a Associação Brasileira de Psiquiatria lançou em 2016, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, a Cartilha Comportamento Suicida, Conhecer para Prevenir, um manual direcionado aos profissionais da imprensa. Nela, podem ser encontradas dicas de como abordar o assunto sem desrespeitar as orientações da OMS. Vamos colocar aqui para que você conheça e esteja sempre atento. Este texto e estas informações ainda são do Dr. Yuri Buzin. Setembro Amarelo chegou e precisamos falar sobre esse assunto. Esse assunto, aliás, deve ser abordado sempre, para que nunca sejamos pegos desprevenidos, certo? Para que nunca levemos um susto com pessoas que estão ao nosso redor e que possam cometer suicídio. É bom lembrar que o suicídio ele está ligado à depressão profunda. E a depressão profunda começa devagarinho e vai se estendendo e se aprofundando cada vez mais. E a pessoa às vezes não consegue contar ou acha que os outros não vão acreditar. As pessoas muitas vezes acreditam que é um mimimi, que a depressão é uma frescura, que não é uma doença, e isso é mentira. A depressão precisa ser tratada e olhada com amor, com cuidado, com carinho, e ela não vai embora de repente. Há aqueles que abrem mão da vida, se suicidando. Você sabe que a questão do suicídio ela foi muito estudada no século XIX por um dos grandes teóricos da sociologia no mundo, chamado Émile Durkheim. Émile Durkheim, um francês, tem um livro chamado O Suicídio. É a primeira vez que a filosofia, a sociologia, as ciências humanas se debruça sobre essa questão sem um olhar exclusivamente de natureza médica, em que ele tentava, o Durkheim, entender o que levava as pessoas
a tirarem a própria vida, dado que a vida é um valor muito forte. E eles chegam à conclusão que agora, quase 100 anos depois, a ciência começa a olhar de novo do mesmo modo, isto é, a morte de alguém por decisão própria, ela é multifatorial, ela não tem uma razão específica. Nós, quando alguém se suicida, ficamos procurando uma razão, porque para nós é incompreensível, de um lado, por que alguém tirou a própria vida, e segundo, ficamos pensando também o que é que nós não fizemos, ou o que é que nós fizemos para que aquilo ou deixasse de acontecer, ou acontecesse. O Whindersson Nunes disse, com todas as letras, ele ficou 4 anos com depressão. Para um dia, essa depressão não conseguir mais, não ter lugar mais dentro dele e explodir. Foi isso que aconteceu. Foi esse grau que ele chegou ao ponto de largar tudo, parar tudo, porque aí ele já não conseguia nem trabalhar. Ele estava se tornando uma pessoa triste. E uma pessoa que trabalha com comunicação e com riso, com alegria, fica difícil você ser comunicativo, trabalhar com o riso, trabalhar com a brincadeira, ser um profissional da área estando triste. Todo o cuidado é importante para cada pessoa. Não importa se é rica, se é pobre, se é negro, se é branco, se é criança, se é um senhor, não importa. A depressão, ela atinge a todos. E é o maior mal do século, é o mal do século. A gente não pode esquecer nunca que ninguém está sozinho. Você que está assistindo este vídeo não está sozinho. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos de mais qualidade de vida e darmos mais atenção às pessoas que amamos. A autoestima está caindo cada vez mais e a gente precisa ter saúde mental para que o suicídio não aconteça, para que a depressão não se aprofunde, para que ela seja empurrada para fora de nossas vidas de uma vez por todas, porque o problema é grave, é um problema de saúde pública mundial que contém um sofrimento enorme para várias pessoas. Pessoas que às vezes não têm com quem contar, em quem se apegar. A ajuda é importante e é importante para todos. Então nós temos que continuar sim falando deste tema não só hoje, não só neste mês, mas em todos os meses, sempre atentos. O suicídio é considerado atualmente uma das 5 maiores causas de morte entre indivíduos do século masculino com idade entre 15 e 29 anos. Isso é grave. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso equivale a um caso de suicídio a cada 40 segundos. Os métodos mais utilizados são envenenamento, enforcamento e o uso de armas de fogo. Outro dado importante é que cerca de 75% dos suicídios acontecem em países menos desenvolvidos, entre eles o Brasil. No Brasil, houve ou tivemos 12 mil casos de suicídio em 2012. O que preocupa muito os especialistas é a rapidez com que o índice de suicídios vem subindo, cerca de 10% nos últimos 10 anos. A liderança em termos de números absolutos é da Índia, com 258 mil casos por ano. É muita gente. Vale lembrar que o suicídio geralmente é um meio que o indivíduo encontra para acabar com o seu sofrimento, pois ele não vê mais saída para seus problemas e quer acabar com a angústia. Mas a boa notícia é que existem tratamentos com psicólogos e psiquiatras e muitas soluções para este problema. Há um grande estigma sobre o assunto, ou melhor, existe uma grande dificuldade de se falar em saúde mental e, em função disso, muitas vezes não são realizados os devidos tratamentos e pouca atenção é direcionada a um assunto tão importante. Sendo assim, divulgar e desmistificar o que é suicídio é uma ótima forma de esclarecer e combater uma das maiores causas de mortes no mundo. Vamos falar um pouco então sobre depressão. É muito comum você ouvir ou dizer: estou deprimido? E o que você acha
que uma pessoa deve fazer quando está deprimida? Procurar ajuda? Conversar? Como ajudar uma pessoa com depressão? Como sair da depressão? Quais são os sintomas da depressão? E a depressão não vai embora sem ajuda médica ou sem medicamentos. Isso é uma utopia. A vontade de morrer, a vontade de desistir, vontade de chorar do nada, ficar triste sem motivo, tudo isso faz parte da depressão, que não é frescura. E falar sobre o suicídio é prestar atenção sobre o extremo, é prestar atenção sobre uma atitude extrema. Nós valorizamos a vida, queremos que você valorize a própria vida e a vida das pessoas que você ama. Por isso, nós estamos falando sobre um assunto tão importante. Indivíduos que estão em um estágio avançado de depressão podem ter um forte impulso suicida, sim, uma vez que sentem um vazio enorme e não conseguem ver outra saída para acabar com o seu próprio sofrimento. Nesses casos, é necessária a imediata intervenção e observação médica e psicológica. O uso de antidepressivos e a monitoração constante por parte de amigos e familiares são fundamentais para a melhora do paciente. O que isso quer dizer? É bom não deixar a pessoa que está deprimida sozinha, certo? Sempre estar ali como um satélite, orbitando ao redor desta pessoa, para que ela não tome nenhuma atitude extrema contra a própria vida. Existem inúmeros motivos que podem levar uma pessoa a sentir solidão, e a solidão está ligada à depressão. Uma mudança para outro país, tragédias pessoais ou mesmo a timidez são apenas alguns deles. Em muitos casos, pessoas solitárias podem sentir um impulso para pôr um fim à própria vida, pois acreditam que ninguém sentirá sua falta, que ela não é importante. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O suicídio afeta todas as pessoas próximas à vítima e ela certamente fará muita falta em seu meio. Muitas vezes, nós não lidamos bem com as outras pessoas da família, ou não valorizamos, ou brigamos, ou discutimos, ou interpretamos incorretamente, ou desdenhamos. Isso não significa que a pessoa seja menos importante. Então, esse ambiente doente deve ser cuidado e sarado, e as pessoas se sintam mais acolhidas, mais amorosas, mais alegres. Vale lembrar que a solidão é um sentimento, não um fato. Com o tratamento adequado, a pessoa com certeza irá superar essa fase, mas essa fase deve ser lidada com todos os integrantes da casa ou do emprego. Além disso, existem muitas maneiras de superar a solidão. O indivíduo pode começar a praticar atividades em grupo, dedicar-se a uma religião, procurar pessoas com interesses semelhantes aos seus, procurar um hobby ou ajudar outras pessoas, estar em um ambiente com mais gente. Existem muitas fórmulas e muitas maneiras de se sentir mais leve e mais feliz. Pode ser a jardinagem, pode ser a pintura, pode ser a escrita, até o desenho, né? A arte é importante, música, enfim. Problemas financeiros e profissionais afetam muitas pessoas todos os dias. Ficar com a conta no vermelho sem conseguir sair dessa situação pode gerar, sim, um sentimento de fracasso, de frustração. Mas o suicídio não é a saída. O ideal é tentar resolver a situação junto ao banco, sem se desesperar e buscar a ajuda de profissionais para conseguir superar essa fase e desenvolver melhor a si mesmo, desenvolver melhor a sua conta, observar melhor os seus gastos, construir melhor e ter mais organização em tudo que se gasta, se compra, para que nada saia do controle. Lembre-se, o suicídio é uma atitude definitiva. Agora, a vida, ela está sempre em movimento e tudo muda. Hoje pode ser uma rua sem saída, daqui 15 dias
tudo pode ser diferente. Se você der tempo ao tempo e pensar em agir de uma forma produtiva para sair desse problema, de uma forma melhor, de uma forma inteligente, porque a vida movimenta tudo e movimenta de uma forma que você entra e sai de problemas que vêm e que vão e pronto. Se matar não é solução para ninguém. Além de tudo, o suicida fere e marca a ferro quem fica para sempre. Uma desilusão amorosa ou afetiva pode ser um gatilho. O término de uma amizade ou de um relacionamento amoroso pode levar as pessoas a um sentimento muito grande de tristeza, de vazio, tornando o suicídio uma opção. Aliás, uma opção que não é inteligente, já que a pessoa nessa situação não vê de que outra forma poderá dar um fim ao seu sofrimento. Mas vale lembrar que muitas pessoas não merecem nossas lágrimas. Então é interessante a pessoa refletir um pouco mais e começar a colocar-se num lugar de prioridade em sua própria vida. Qual é a prioridade da sua vida? A sua mãe, seu pai, sua namorada, seu irmão, seu cachorro? A prioridade principal de sua vida é você. Lembre-se que o melhor amor, como diz uma amiga minha, Cacau Schwartz, o melhor amor é o amor próprio. Primeiro o amor próprio, depois o amor ao outro. Problemas graves de saúde também podem afetar a pessoa. Pessoas que sofreram com acidentes ou estão em estágios avançados de doenças podem desejar pôr fim ao seu sofrimento, mas se esquecem de que esse ato trará ainda mais dor aos seus entes queridos. Por que não aproveitar esse período para reformular a vida, organizar o que tem e dar um novo significado e objetivo a ela? É um momento de reflexão e um momento de reparação, um momento de crescimento espiritual. Traumas. Todas as pessoas que conhecemos sofreram traumas. Indivíduos que vivenciaram experiências chocantes, como guerras, situações de combate, sequestros, violência doméstica, estupros, diversas outras situações traumáticas, podem sentir uma grande angústia diariamente. Isso pode vir desde criança. Nesses casos, recomenda-se o acompanhamento psicológico e, se necessário, o uso de remédios. Mas, mais importante que tudo, é o amor, o amparo, a amizade da família. Isso é imprescindível. Se a pessoa não tem família, um amigo, uma amiga, alguém querido que se importe. Pode ser até um cachorro, mas não é menos importante. Abusos durante a infância e a adolescência também são gatilhos. O abuso infantil deixa marcas profundas em suas vítimas e causa um enorme sofrimento, levado para a vida toda. Infelizmente, ainda convivemos com uma realidade em que existem muitos desses abusos. Por essa razão, são necessárias a vigilância e as orientações constantes de nossas crianças. Em situações em que o abuso já ocorreu, serão necessários anos de terapia e acompanhamento psicológico para a superação do trauma. Vale lembrar que também devemos denunciar os abusos às autoridades responsáveis e afastar essas crianças de problemas e de abusadores. Devemos também afastar essas crianças de perigos. Nós, adultos, somos responsáveis. Se o pai, se a mãe, se o avô, se ninguém se importou, que seja o vizinho, algum adulto tem que se importar e salvar esta criança. Dificuldade de interação social é outro gatilho. Timidez, insegurança ou mesmo um comportamento excêntrico podem fazer com que as pessoas tenham dificuldades de relacionamento. Isso pode levar à solidão e, como falamos, a solidão pode gerar sentimento de tristeza que leva à depressão e depois à depressão profunda. Existem várias maneiras de vencer a timidez e superar a solidão.
Mas caso seja necessário, um bom psicólogo pode ajudar a pessoa a vencer esse desafio. Lembre-se que a amizade é importante, mas um profissional é muito mais importante nesse momento, porque estamos falando de situações limite. Incapacidade de lidar com a perda de um ente querido. Assim como o término de um relacionamento, a morte de alguém que amamos é causa de grande sofrimento. Em primeiro lugar, devemos entender que vivenciar o período de luto é normal. Porém, existem limites de tempo para o término desse período. Perdas fazem parte da vida e precisamos aprender a conviver com elas. A pessoa não deve permitir que o luto se transforme em depressão e deve sempre se lembrar que tirar a própria vida não vai trazer a pessoa amada de volta. Lembre-se que uma palavra de carinho, um abraço, um sorriso, tudo isso pode salvar uma vida. Você pode salvar uma vida. Lembre-se, estamos falando do Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida, sobre a prevenção ao suicídio, porque depressão não é frescura e estamos falando e dando dicas para que você saiba como lidar com isso. Agora vamos falar sobre vazio existencial. Vivemos em um mundo cruel, caótico e que muitas vezes parece sem sentido porque a justiça não existe, principalmente no Brasil. Então, diante desse cenário caótico, como eu já disse, muitas pessoas sentem-se desmotivadas a continuar vivendo e por isso recorrem ao suicídio. O que é isso? Pessoas frustradas que não conseguem sair do lugar. Geralmente os jovens têm muita dificuldade em conseguir fazer uma faculdade e depois se projetar para o mercado de trabalho. Quanto mais ela tenta um emprego e não consegue, mesmo sendo especializada em alguma coisa, mais frustrada ela se sente e mais ela acha que toda a dinâmica, toda a dificuldade, que todo o empenho que ela teve foi em vão. Porque o Brasil é assim, né? O Brasil não favorece as pessoas bacanas que tentam trabalhar, que tentam se projetar, que tentam crescer, que tentam melhorar de vida e também ajudar outras pessoas. Isso causa frustração. Outros transtornos mentais também acontecem. Portadores de transtornos como esquizofrenia podem ter alucinações ou delírios que os deixem em situação de risco, levando ao suicídio. Nesse caso, são indispensáveis os acompanhamentos médico e psicológico, a vigilância familiar e a utilização de remédios. Lembre-se, esquizofrenia ainda não tem cura. Glamorizar versus ignorar o suicídio. Duas faces do mesmo problema. Também as pessoas costumam diminuir quem pensa sobre isso, né? Menosprezar, desprezar. E, na verdade, quem faz esse tipo de coisa é que é desprezível, tá? Então, lembre-se disso. Não siga a gente assim, né? Não dê ponto, não dê linha pra gente assim, que ignora, que desmerece, que despreza pessoas que pensam em suicídio ou pessoas que estão sofrendo de depressão. Esse tipo de pessoa não merece mesmo ser seguido. Durante toda a história humana, diversos povos lidaram de formas diferentes com a questão do suicídio. Para os antigos gregos, o suicídio era um ato repugnante, que sujava toda a história do indivíduo, impedindo até que ele tivesse direito à honra de um funeral decente, mesmo que fosse um herói. Você pode procurar conhecer o caso de Ajax de Telamon. Já para os guerreiros samurais, o suicídio era uma forma de apagar a desonra de uma derrota. Isso em tempos remotos, tá? Infelizmente, nossa atual sociedade vem banalizando o suicídio, apesar da taxa ser cada vez mais alta. Seja por meio de filmes ou seriados, seja por uma postura de encarar esse problema como uma mera frescura ou uma forma de chamar a atenção. É necessário que todos prestem a devida atenção a esse tema,
procurando sempre compreender o sofrimento de quem pensa sobre o assunto e de quem comete suicídio. Porque eu não tô lá. Porque você se arrependeu. E como é que você está se sentindo vendo a felicidade dessa gente? Eu tô contente. Mais do que isso, com remorso. Quando eu renascer, eu não vou lembrar da minha vida passada? Tudo será apagado da sua lembrança. É uma nova vida que se reinicia. E arrependido como você está, eu estou certo de que terá a ternura de seus pais, a afeição. Vai ser cercado de muito amor. Religiões diferentes, visões semelhantes. É fato notório que as grandes religiões possuem uma vasta tradição filosófica. Por este motivo, é impossível ignorar sua importância para o pensamento humano. Mas o que isso tem a ver? Embora sejam muito diferentes entre si, as principais religiões, cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e islamismo, possuem todas visões muito negativas acerca do suicídio. Esse é um fator a ser considerado. Sinceramente, eu espero que este vídeo possa ter te ajudado a entender melhor esse tema ou a auxiliar alguém que esteja passando por uma fase difícil. Apesar das tragédias e injustiças, a vida continua sendo bonita, maravilhosa, cheia de surpresas e vale a pena ser vivida, muito bem vivida. Caso você precise de ajuda, não hesite em procurar um consultório de psicologia especializado na área. Não há nada de errado em precisar de ajuda profissional. Conheça pessoas inteligentes, positivas e se afaste de pessoas negativas. Lembre-se que este é o Setembro Amarelo, mas todos os meses deveriam ser da mesma cor. E lembre-se que você pode procurar ajuda pelo CVV, Centro de Valorização à Vida, 188. Nós, do 1111, apoiamos esta causa. A depressão é mais comum em mulheres. O índice de incidência entre elas chega a 150% maior do que entre os homens. Os números relacionados a transtornos de ansiedade e depressão no Brasil são altíssimos. Segundo dados divulgados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, no dia 23 de fevereiro de 2017, 5,8% da população brasileira sofria de depressão, o que representava 11 milhões e meio de brasileiros com a doença em números absolutos. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com maior prevalência no continente americano, ficando um pouco atrás dos Estados Unidos, que tinha 5,9% de depressivos. No tocante à ansiedade, o Brasil é o recordista mundial. 9,3% da população sofre com o problema, ainda segundo o mesmo relatório da OMS. Isso representava 18,6 milhões de pessoas em números absolutos. A média mundial dos casos de ansiedade foi de 3,6, um número consideravelmente menor. Cabe ressaltar que muitas pessoas têm tanto ansiedade quanto depressão. De acordo com a Interpharma, em 2016, o faturamento com venda de ansiolíticos foi de 342 milhões de reais, enquanto em 2017, 376 milhões. O crescimento foi de 10% em apenas um ano. Várias causas apontadas para explicar o grande número de casos de ansiedade, entre eles a crise econômica e a violência nas cidades. A depressão é mais comum em mulheres. Não esqueça, se você está nesse grupo, fique sempre atenta. Um grande abraço, o número do CVV é 188. Espero que nós tenhamos podido ajudar você e a sua família neste tema tão importante. Um abraço e até o próximo vídeo.
Então é isso, mas por favor, se você gostou desse vídeo, deixe já o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso vai nos ajudar muito para que possamos mostrar para mais pessoas o nosso trabalho. Por hoje é só, até mais!